Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. E olha só, hein? Segunda-feira que a gente vai falar bastante sobre reforços. O Vasco busca um zagueiro experiente, busca também jogadores para o setor ofensivo, mas também vale lembrar que temos reforços caseiros. A gente vai falar sobre esses casos. Nesse vídeo vamos também traçar, os perfis de Fábio Carille, presidente do Santos, deu uma declaração muito forte, uma entrevista muito forte a respeito, de algo que o Carille cometia quando estava no Santos essa temporada. Reclamou ali de muitas vezes em coletivas e em entrevistas o Carille ir lá e, olha, diretoria tremer na base do que ele ia falar. Enfim, vale lembrar também que o Carille saiu do Santos odiado pela torcida, mas a gente vai falar bastante sobre essa preparação. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários, deixar a sua opinião, dá o play aqui no MCV Play para você não perder nada e corre ali no primeiro comentário fixado, tá ali o link da Estrela Bet. A Estrela Bet é patrocinadora aqui do nosso canal, patrocinadora do Vasco no basquete e também no futsal, e ela quer te dar R$500 de bônus, é isso. A Estrela Bet ali no primeiro comentário fixado deixou o link para você clicar e fazer o seu cadastro, então não perca a oportunidade de ganhar até R$500 de bônus, é muita coisa, hein? Dá para fazer aí a sua fezinha aí no final desse ano, para quem sabe, ganhar aquela farpela, fazer aquela festa, fazer aquela viagem. Então corre lá na Estrela Bet e aproveite os R$500 de bônus, link ali no primeiro comentário fixado. Solta a vinheta, dá o play. Vamos falar bastante sobre Vasco nessa segunda-feira. Planejamento de 2025 já iniciado. A diretoria do Vasco começa a mapear o mercado em busca por reforços. Faz aí duas contratações, uma palavrada, que é o Tietê, e o outro zagueiro, Lucas Freitas, de 23 anos, que pertencia ao Palmeiras, estava no Juventude emprestado, um jogador que já foi promissor no início da carreira. E claro, o Vasco, não satisfeito, principalmente com seu setor defensivo, vai ao mercado buscar um zagueiro com um pouco mais de experiência. Mas aí a gente observa, uma procura por algo que fica um pouco preocupante para o torcedor vascaíno. O Vasco, ele sonda a questão do Balbuena, Fabian Balbuena, jogador de 33 anos de idade, seleção paraguaia, jogador com passagem pelo Corinthians, jogador também que está agora atualmente no Dinamo de Moscou, na Rússia, um jogador que tem contrato até o meio do ano que vem. Então faltam apenas 6 meses aí para encerrar o contrato do Balbuena lá na Rússia. Dentre as situações envolvendo a assinatura de um pré-contrato, o jogador já estaria livre no mercado já em julho de 2025. É claro que não é uma negociação muito fácil. O Balbuena é um zagueiro muito valorizado lá na Rússia, atua em todos os jogos do Dinamo, e mais, existe nessa possibilidade do jogador voltar à América do Sul para aí disputar, quem sabe, a Sul-Americana com a camisa do Vasco, O jogador que tem 1,89 m, um zagueiro com certa experiência, mas parece que o Vasco observa a experiência para esse setor de uma forma um pouco mais otimizada. Se a gente for olhar, parar para analisar todos os fatores que a diretoria cruzmaltina vem buscando para o ano de 2025, a experiência no setor defensivo é uma das questões que mais vem se, vamos dizer assim, deixando mais assídua essa procura, Observando agora o nome do Davi Luiz, que a diretoria do Vasco vai lá e faz uma sondagem, conversa com o staff do jogador sobre as suas condições atuais, principalmente, contratuais, jogador que está fora dos planos do Flamengo e deve ficar sem clube. A diretoria do Vasco acredita que é uma oportunidade de mercado e já inicia, primeiras conversas para, quem sabe, o Davi Luiz fazer parte do elenco do Vasco para 2025. Bom, situação envolvendo o Davi Luiz e o Balbuena são dois perfis diferentes, porque o Davi Luiz já está no final de carreira, tem problemas físicos recorrentes, e o Balbuena ainda não. Performa e joga ainda com grandes, vamos dizer assim, atuações, principalmente, por conta da sua idade ainda, que ainda é um jovem, 33 anos de idade, ainda tem muito para queimar aí, pelo menos umas 4 temporadas atuando em alto nível. Já o Davi Luiz, temos aí um período curto antes da aposentadoria, então é algo a se pensar.
E observando esse cenário, né, de um defensor com experiência, a gente vê também uma movimentação nos bastidores, principalmente, né, por conta do Fábio Carille, acerca do zagueiro Gil, ex-Corinthians, atualmente no Santos. Outro jogador também estourando a idade, né, acabando aí já com a carreira, já praticamente se encerrando. O Gil, que ia fazer, né, essa aposentadoria nesse final de ano, mas preferiu renovar com o Santos, né, renovou por mais um ano de contrato e quer atuar o ano de 2025. É óbvio, né, que existe uma instabilidade no elenco santista por conta da saída do Carille. Muitos jogadores ali que são preferidos pelo treinador podem sair do Santos, e um deles, o zagueiro Gil. E observando esse cenário, é muito provável que aconteça uma sondagem do Vasco para com o zagueiro, algo relacionado ao treinador Fábio Carille. Fábio Carille, que é muito questionado no Santos por conta de N situações, não só a gestão de grupo, mas também as questões das coletivas e das entrevistas, né? O presidente do Santos soltou aí, né, uma coletiva exclusiva agora, algumas horas atrás, acerca das coletivas do Carille, daquilo que o Carille dava como entrevista, e eles falavam, fugia muito do que é um trabalho, enfim. Mas a gente vai observar agora uma movimentação com o novo treinador do Vasco acerca desse setor defensivo. Reforços experientes, pouco experientes, mas na minha opinião, dentro dessas opções, eu contrataria o Balbuena. Eu acho que o Balbuena ainda tem bastante tempo para queimar, um jogador com experiência, mas com uma experiência, com uma vida um pouco mais longa, né, no futebol. O Davi Luiz pode, se não conseguir performar, se lesionar, um salário alto, e também o mesmo com o Gil, né? Então acho que a melhor opção seria o Paraguai. Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários que a gente vai falar bastante sobre esse assunto. E olha, falando sobre reforços, o Vasco terá no início dessa temporada não só o Tietê, que está apalavrado, e o Lucas Freitas, que também já é reforço do Vasco para 2025, o Vasco terá mais 3 reforços caseiros iniciando a temporada. São eles: o volante Jair, que já iniciou, né, voltando nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o mesmo com o segundo reforço, Paulinho, que também voltou aí nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco, né? Teve aquele gol anulado contra o Cuiabá na última partida na Arena Pantanal. E claro, a gente fala sobre Adson, o meia, né, o meia esquerda, o atacante ali pela esquerda, como muitos falam, também retorna ao Gigante da Colina para ser reforço desse início de temporada. Jogadores que estiveram lesionados, né, o Jair e o Paulinho com problema na ligação do joelho, e o Adson, uma cirurgia de correção, retornam ao elenco para fortalecer o Vasco para o ano de 2025. E claro, tem também a expectativa do David, que eu acho que vai até o meio da temporada aí, também retorna com a camisa do Vasco muito em breve para ajudar aí o elenco de 2025 nessa missão, não só Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Carioca, mas também a Copa Sul-Americana. Será o suficiente para o Vasco no mercado? Não. O Gigante da Colina busca aí no mercado entre 5 a 6 reforços para o ano de 2025. E você do outro lado, está satisfeito com essa demanda que vem sendo aplicada no Vasco? Na minha opinião, o Tietê é um bom reforço. O Lucas Freitas ainda tem que provar muita coisa, mas o Vasco buscando um zagueiro experiente, um ponta, né, como está aí sondando a questão do Marcos Paulo junto ao Atlético de Madrid, e também outros jogadores, setores importantes, daria para o Vasco fazer sim uma equipe competitiva. Vai lá nos comentários, deixe sua opinião, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.